No tribunal de Ohio, uma jovem professora de aparência tranquila se levanta diante do juiz. Aos olhos de muitos, ela poderia ser qualquer pessoa comum. 27 anos, bem educada, dedicada à carreira e filha de uma família respeitada. Mas naquele dia, o verniz de normalidade se romperia de forma irreversível. O que parecia apenas uma disputa entre ex-namorados se transformaria em um caso inquietante de obsessão, privilégio e a queda pública de alguém que acreditava estar acima da lei. Essa é a história de Hannah Freeman, filha de um chefe de polícia, acusada de perseguir e atormentar um ex-parceiro de maneira tão sistemática que chamou a atenção não só da comunidade local, mas de especialistas e da mídia nacional. Um caso que expôs as falhas de um sistema, a vulnerabilidade de vítimas masculinas em situações de perseguição e a forma como o privilégio social pode retardar, mas não impedir, a chegada das consequências. O que você vai acompanhar não é apenas uma narrativa de crimes e julgamentos. É uma análise sobre como a combinação de obsessão pessoal e sensação de impunidade pode destruir carreiras, reputações e vidas inteiras. Nos bastidores desse processo, existem ligações familiares com a polícia, negociações jurídicas controversas e um colapso emocional registrado diante das câmeras, revelando ao mundo o impacto de anos de comportamento protegido pelo privilégio. Mas para entender o ponto a que Hannah chegou, precisamos voltar ao início, ao momento em que sua vida pública de educadora exemplar começou a se confundir com atitudes que denunciavam algo mais sombrio. Em 2022, a então professora de 4º ano foi denunciada por vizinhos por perturbação. Para qualquer cidadão comum, seria apenas uma ocorrência de desordem a ser resolvida com advertência ou multa. Mas a forma como ela reagiu revelou muito mais do que um simples incidente. Ao ser abordada pela polícia, Hannah não negou nem demonstrou preocupação. Em vez disso, apresentou seu escudo. Meu pai é Michael Freeman, chefe de polícia. Eu não vou ter problemas por isso. Era a primeira pista clara de como ela enxergava o mundo. Regras existiam para os outros, não para ela. Essa confiança excessiva, aparentemente alimentada por anos de proteção paterna, não se dissipou. Pelo contrário, se fortaleceu. E quando conheceu David, um professor de escola média em Westlake, sua vida pessoal entrou em rota de colisão com essa mentalidade de impunidade. No início, a relação parecia comum. 2 educadores com carreiras estáveis, vidas discretas e a promessa de um futuro tranquilo. Mas, para David, essa imagem logo se desgastou. Em abril de 2024, ele decidiu colocar um fim definitivo ao relacionamento. Para ele, o término significava virar a página e seguir em frente. Para Hannah, porém, o fim era apenas o começo de algo mais sombrio. A partir desse momento, sua presença deixou de ser a de uma ex-parceira ressentida e passou a ser a de alguém que monitorava, observava e invadia os espaços de David com uma frequência alarmante. De acordo com registros de GPS apresentados mais tarde no processo, Hannah apareceu na escola em que David trabalhava 33 vezes em apenas 19 dias. Isso significava múltiplas visitas no mesmo dia, estacionando no pátio, observando de longe, sem autorização, sem convite, sem qualquer justificativa plausível. Esse não era um comportamento impulsivo. Era padrão, organizado, quase metódico. Ao mesmo tempo, ela o seguia em trajetos até sua casa, repetidamente, todos os dias. Imagine a sensação de sair do trabalho e notar o mesmo carro atrás de você, noite após noite, como uma sombra inescapável. Foi nesse ponto que a angústia de David começou a se transformar em medo real. O estupim ocorreu em novembro de 2024. Naquele mês, Hannah decidiu que passaria a noite no apartamento dele, mesmo após ser avisada de que não era bem-vinda. Quando chegou e encontrou outra mulher no local, a situação ultrapassou os limites da obsessão emocional e entrou no campo da criminalidade. Ela invadiu o carro de David, levando objetos pessoais, mochilas com laptops, a carteira dele, chaves e até medicamentos de uso diário. Nada foi escolhido ao acaso. Eram itens indispensáveis, retirados de forma calculada, como uma forma de forçá-lo a ter contato com ela. No dia seguinte, exausto e sem alternativas, David fez a primeira ligação para o 911. Sua voz, registrada na chamada, revelava o desespero contido. Minha ex continua me perseguindo. Ela aparece onde eu estou, estaciona ao meu lado, me segue até em casa todas as noites. O mais perturbador não era apenas a descrição do comportamento, mas o fato de que David admitiu conviver com essa perseguição por um mês inteiro antes de buscar ajuda oficial. Essa demora escancarava outro lado da história, o estigma social enfrentado por homens vítimas de perseguição ou violência emocional. Muitos relutam em denunciar, temendo não serem levados a sério, ou pior, serem ridicularizados.
Quando finalmente a polícia atendeu ao chamado, encontrou exatamente o que ele descrevera: Hannah estacionada, observando, esperando. Ao ser confrontada, não demonstrou surpresa nem vergonha. Pelo contrário, respondeu com naturalidade, tentando transformar uma invasão e roubo em algo que soava como um encontro consensual. Essa frieza deixou claro que ela não acreditava estar cometendo um crime. Para Hannah, tudo aquilo fazia parte de uma narrativa que ela mesma controlava. Mas a partir daquele momento, a história tomaria outro rumo. As acusações se multiplicariam, a confiança na proteção do sobrenome começaria a ruir, e pela primeira vez, Hannah se veria diante de uma barreira que nem mesmo os privilégios poderiam derrubar. Após a primeira prisão de Hannah, parecia inevitável que as consequências finalmente alcançassem alguém que acreditava estar blindada pelo sobrenome. As provas eram abundantes: registros de GPS, testemunhos, objetos roubados e até movimentações financeiras em contas de David realizadas sem sua autorização. O conjunto de evidências não deixava margem para dúvida. E ainda assim, o desenrolar jurídico surpreendeu. Inicialmente, Hannah enfrentava 5 acusações de peso: perseguição, invasão, 2 casos de furto qualificado, fraude de identidade e até apropriação de medicamentos controlados. Eram crimes graves, capazes de levar à prisão por anos. No entanto, conforme os meses passaram, essas acusações foram reduzidas drasticamente. Em junho de 2025, aquilo que parecia um caso exemplar de aplicação da lei contra um comportamento obsessivo se transformou em um acordo controverso. 5 crimes graves se tornaram 3 delitos menores: conduta desordeira, obstrução de investigação e posse de ferramentas ilegais. Para muitos observadores, esse resultado foi um sinal claro do peso do privilégio. Não só o sobrenome Freeman parecia abrir portas, como a forma como a sociedade costuma tratar mulheres acusadas de perseguição contribuiu para suavizar o processo. Especialistas que analisaram o caso chamaram atenção para um padrão conhecido. Quando a acusada é mulher, especialmente com boa formação e profissão respeitável, o discurso tende a migrar do crime para a ideia de que se trata de alguém que precisa de ajuda. Em vez de ser vista como uma ameaça que deveria responder legalmente, Hannah foi enquadrada como uma pessoa em crise emocional, deslocando o foco do impacto sobre a vítima para a suposta fragilidade da acusada. No tribunal, a defesa tentou moldar a narrativa. O advogado de Hannah, Michael Kinlin, apresentou argumentos que muitos consideraram audaciosos. Segundo ele, o relacionamento entre os dois não teria terminado em abril, mas continuado até novembro, justamente o dia em que Hannah invadiu o carro de David. Essa versão sugeria que todas as aparições dela na escola, somando 33 visitas em 19 dias, não passavam de ajudas prestadas ao ex-namorado no ambiente de trabalho. A justificativa soava inverossímil: um professor de ensino médio que precisaria do auxílio constante de uma professora do ensino fundamental, quase diariamente. A narrativa defensiva foi além. O episódio em que Hannah levou mochilas, laptops, chaves e medicamentos foi descrito como um simples mal-entendido. Segundo o advogado, ela teria apenas retirado os pertences por alguns minutos, em um momento de descontrole emocional ao encontrar outra mulher no apartamento de David. O contraste entre a gravidade dos fatos e a suavidade da defesa era gritante. Para David, não havia nada de momentâneo ou impulsivo. Ele relatou à polícia como Hannah tinha conhecimento de suas senhas, acessava suas contas e até realizava compras online em seu nome. O padrão era de invasão planejada, não de um erro passageiro. Essa discrepância se refletiu no clima da audiência. Quando chegou o momento de Hannah falar, suas palavras foram recebidas com frieza. Lendo de um papel, ela declarou: "Eu definitivamente agi por emoção e me arrependo daquela noite. Vou seguir em frente e vocês não me verão mais aqui." O detalhe não passou despercebido. Ela reduzia meses de perseguição e invasões àquela noite, como se todo o histórico pudesse ser resumido a um único erro isolado. Para analistas jurídicos, a fala soava ensaiada, protocolar e distante da realidade. Não havia reconhecimento do sofrimento de David, tampouco sinal de responsabilidade genuína. Apenas a expectativa de que o ritual de arrependimento bastaria para encerrar o caso sem maiores consequências. O juiz, no entanto, não compartilhou dessa visão. David Mattia, experiente em casos de comportamento obsessivo, deixou claro que não aceitava a versão simplificada dos fatos. Em sua fala, classificou a situação como um rompimento bizarro entre 2 profissionais, destacando que o processo não mostrava nada de bonito no comportamento da acusada. E então veio a sentença, acompanhada por medidas duras. Hannah teria de cumprir 18 meses de monitoramento comunitário, proibida de qualquer contato com David. Nos primeiros 90 dias,
Usaria tornozeleira de GPS e permaneceria em prisão domiciliar, com liberação apenas para trabalho. Além disso, teria de se submeter a tratamento psicológico obrigatório. Mas o ponto de ruptura veio logo depois. Como parte inicial da pena, o juiz determinou que ela deveria passar 7 dias na prisão do condado. Foi nesse instante que a máscara caiu. No exato momento em que ouviu a ordem, Hannah perdeu completamente o controle. Gritos e choro ecoaram na sala de audiência. Era a primeira vez que alguém que sempre acreditou estar protegida pelo sobrenome e pelo privilégio enfrentava a realidade das grades. O colapso foi transmitido em gravações que circularam amplamente, revelando não apenas o desespero, mas a incredulidade de alguém que nunca havia considerado possível enfrentar a lei de forma igualitária. O advogado, em desespero, tentou reverter a decisão imediatamente, pedindo para retirar o acordo e levar o caso a julgamento. O juiz foi categórico. A defesa teve meses para negociar, e o erro de estratégia não seria transferido para o tribunal. A frase final de Mattia deixou claro o limite: prática ruim não é problema meu. Hannah saiu da sala escoltada, chorando e gritando. Para muitos, aquele momento simbolizou a quebra definitiva da ideia de que privilégios poderiam protegê-la para sempre. Mas, ao mesmo tempo, levantou uma pergunta desconfortável: por que foi necessário chegar a esse ponto para que medidas efetivas fossem tomadas? Enquanto Hannah encarava a prisão pela primeira vez, fora do tribunal, especialistas, advogados e o público iniciavam discussões profundas. Questões de gênero, a dificuldade de homens denunciarem perseguições e a falha das instituições em agir preventivamente estavam agora no centro do debate. E ainda havia mais. A trajetória de Hannah não terminava ali, porque, mesmo com a prisão e a perda da carreira, a sensação de injustiça pairava sobre todos os envolvidos. Quando Hannah Freeman foi levada ao cárcere, ainda em choque com a sentença, a reação do público mostrou que este não era apenas mais um caso criminal. A cena de uma jovem professora, filha de um chefe de polícia, colapsando ao perceber que o privilégio não a protegeria, tornou-se um retrato de algo maior: os limites de um sistema que muitas vezes falha em agir até que o dano já esteja feito. Nos dias seguintes, especialistas em direito e psicologia analisaram cada detalhe. Para a promotoria, a redução das acusações de crimes graves a delitos menores levantou dúvidas sobre até que ponto a influência institucional continuava pesando. Para os defensores das vítimas, o caso deixou claro como a sociedade ainda lida de maneira desigual quando o agressor é mulher. A postura de Hannah durante o processo reforçava essa percepção. Enquanto David descrevia meses de perseguição, invasões de privacidade, roubos e manipulação de contas, ela reduzia tudo a uma noite de erro. Esse contraste evidenciava um padrão clássico em comportamentos de perseguição: a inversão da narrativa. O agressor se apresenta como alguém incompreendido, em crise, enquanto a vítima é forçada a justificar seu medo. David, por sua vez, enfrentou uma dificuldade pouco discutida. Como homem, relutou em denunciar uma ex-namorada, ciente do estigma associado a esse tipo de situação. Muitos acreditam que homens não deveriam temer mulheres, e essa visão distorcida alimenta o silêncio. Foi apenas quando as invasões se tornaram insuportáveis que ele se viu obrigado a buscar ajuda. Sua demora em ligar para a polícia, um mês convivendo com perseguição diária, foi interpretada não como fraqueza, mas como um reflexo da pressão social que silencia vítimas masculinas. O caso, ao ganhar repercussão nacional, abriu espaço para conversas que raramente chegam às manchetes. Pesquisas mostram que homens perseguidos ou agredidos por parceiras mulheres muitas vezes hesitam em denunciar por medo de serem desacreditados. Hannah Freeman, ao mesmo tempo em que representava uma agressora com histórico de privilégio, também simbolizava esse ponto cego da sociedade. Mas havia outro fator tão relevante quanto a proteção institucional. Durante anos, Hannah parecia ter certeza de que o sobrenome a blindaria. Em 2022, já havia usado a posição do pai para escapar de problemas menores. Quando o relacionamento com David terminou, essa mentalidade se intensificou. O privilégio não apenas alimentava a crença de impunidade, mas também atrasava as ações da lei. Somente após meses de perseguição, roubos e manipulação financeira, a intervenção se tornou inevitável. Para muitos analistas, esse atraso é o aspecto mais preocupante. Se as autoridades tivessem reagido de forma firme logo no primeiro sinal de comportamento abusivo, talvez a escalada tivesse sido evitada. A falha em reconhecer e interromper cedo padrões de perseguição, especialmente quando a acusada pertence a um grupo social protegido, coloca vítimas em risco desnecessário. No tribunal, o juiz Mattia deixou isso evidente. Sua postura,
firme diante das tentativas da defesa de suavizar os fatos, mostrou que há limites para qualquer rede de proteção. A ordem de prisão imediata, ainda que curta, foi interpretada como um recado: ninguém está acima da lei. O colapso de Hannah não foi apenas pessoal, mas simbólico. Pela primeira vez, ela experimentava as consequências reais de seus atos. As repercussões, no entanto, vão além das grades. Hannah perdeu sua carreira docente, uma profissão construída com anos de estudo. O registro do caso tornou praticamente impossível qualquer retorno ao ambiente escolar. Sua vida pessoal e profissional foram marcadas por um rótulo que dificilmente desaparecerá. O advogado responsável por sua defesa também saiu desgastado, criticado publicamente por não ter preparado uma estratégia adequada diante do tribunal. David, por outro lado, encontrou algum alívio. As medidas de restrição e o monitoramento eletrônico ofereceram a proteção que ele havia buscado por meses. Mas a cicatriz emocional de ter sido observado, perseguido e invadido de forma sistemática dificilmente será apagada. Para ele, a sentença representou mais do que justiça. Foi a validação de que seu medo era legítimo, e que ter denunciado pode ter lhe salvado a vida. O caso também provocou uma reflexão social mais ampla. Que outras histórias de perseguição passam despercebidas porque as vítimas não se sentem confiantes para denunciar? Quantos comportamentos obsessivos são minimizados até que se tornem crimes evidentes? E, principalmente, como as instituições podem se proteger contra o risco de favorecerem inconscientemente aqueles que carregam sobrenomes influentes ou ocupam posições de prestígio? A trajetória de Hannah Freeman é, ao mesmo tempo, um retrato de falhas e de correção. Falhas por permitir que padrões perigosos se prolongassem até atingir níveis críticos. Correção ao demonstrar, ainda que tardiamente, que o peso da lei pode sim alcançar quem acredita estar acima dela. No final, resta a pergunta incômoda: Hannah realmente compreendeu a gravidade do que fez, ou apenas entendeu que foi pega? A linha entre arrependimento genuíno e frustração por perder o privilégio ainda é nebulosa. Enquanto cumpre sua pena sob vigilância, essa dúvida permanece sem resposta. Talvez a maior lição seja a de reconhecer comportamentos obsessivos e de controle desde cedo. Quando alguém insiste em invadir a rotina de outro, monitorar, manipular ou se recusar a aceitar o fim de uma relação, o risco de escalada é real. O caso de David e Hannah mostra que a demora em agir pode transformar uma situação incômoda em um processo traumático, com repercussões devastadoras. E enquanto o Tribunal de Ohio segue em silêncio após o colapso público de Hannah, a imagem dela sendo levada em prantos permanece como um símbolo de algo maior, o fim da ilusão de que alguns estão eternamente acima da lei.